Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Gravando mais um vídeo aqui, mais um videozinho pro canal. Aí eu quero saber primeiro como é que você está. Se você está tudo bem, para mim tá bom. E comigo tá tudo bem, graças a Deus. Ontem fui na médica entregar meu resultado dos exames. Aí meus exames deu tudo bom. Colesterol tá no nível certo. Diabetes nem pensar. Aí eu, graças a Deus, tô feliz que quando a gente tá com saúde, a coisa mais importante da vida da gente é a gente ter saúde. Porque perder a saúde aí acabou, né? Perder a saúde para ficar só sofrendo com doença, tomando remédio, muito ruim. Então a gente tem que agradecer a Deus pela saúde que Deus dá pra gente, porque a saúde é o nosso tesouro na nossa vida. Não tem dinheiro que pague a saúde, né? A saúde da gente é a coisa mais importante. Aí por isso que a gente tem que manter a saúde em dias, a saúde boa, a mente boa, porque quando a gente mantém a mente boa, saudável, o resto do corpo também fica saudável. Porque agora eu já pensei assim, o que faz adoecer o corpo da gente é a mente, né? A mente, se a gente ficar colocando assim bobeira na mente, qualquer pensamento, ficar pensando, que nem a doutora dali do posto. A doutora ali chama a doutora Carol. Eu gosto dela porque ela é uma doutora assim, ela é tanto é uma médica como ela serve de psicóloga. Ela serve de psicóloga pra gente. Aí a gente, que nem eu fui antes de ontem, entreguei os exames tá tudo bem, tudo bom. Aí ela falou, pois é, dona Maria Celina, seus exames tudo excelente, tudo bom, a senhora não tem nenhum problema de saúde. Só que para manter o problema assim, a saúde em dia, dona Maria Celina, a gente tem que deixar a mente boa, porque é a mente que atinge o corpo de pensamentos, ficar pensando coisa assim coisa que não deve, que não vale a pena, porque tem coisa que nem vai acontecer e a gente fica preocupado. Aí ela falou, se manter a mente saudável, o corpo também é saudável. Mas se adoecer a mente, o corpo também adoece. Eu falei, Carol, e tem alguma coisa uma com a outra? Ela falou, tem. A mente boa, corpo saudável. Mas se ficar com a mente colocando bobeira na mente, e é que nela fala assim para mim, para começar, da Maria Celina, tem que evitar conversar com gente negativo. Gente negativo, gente que pensa negativo, com uma coisinha de nada fica fazendo aquele alarme. Aí a gente tem que se afastar dessas pessoas. A gente tem que ter contato com gente positivo, gente que pensa coisa boa, gente que conversa com a gente para dar alegria para a gente. Mas quando a senhora conversa com uma pessoa que só vem com conversa negativa na cabeça da gente, coisa que não vai acontecer, fica falando que vai, para deixar a gente com a mente ruim, se afasta dessas pessoas. Essas pessoas é doente da mente. Falei, nossa, eu não sabia não, Carol, que se a gente pensar uma coisa assim, atinge o corpo. Ela falou, atinge sim. Atinge sim. É que nem a ver a senhora ficar com uma coisa encafifada na cabeça. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer. Não acontece nada. A gente tem que manter a mente saudável, as amizades saudáveis, sabe? Conversar com as pessoas que dá alegria pra gente que dá risada, gente que conta causa, gente que dá alegria, mas gente que só fica falando conversa negativa na cabeça, gente que só fala a lamentação, às vezes uma coisinha de nada fica lamentando. A gente tem que se afastar dessas pessoas. Não pode ter contato com essas pessoas não, isso é gente negativo. Deixa a pessoa também doente, né? E a gente. É que nem eu falo, gente, eu fico pensando assim, sabe? Hoje os médicos, a gente vai nos médicos, a doutora Carol até que não é assim. Mas os médicos falam da alimentação, que tem que mudar a alimentação. Tem sim. Mas a alimentação a gente tem que mudar, porque a gente não pode comer qualquer tranqueirada que vem pela frente, não. Mas eu fico pensando, sabe, quando nós era solteiro dentro de casa, nós era tudo pequeno, nós morava lá na Bahia.
Nós morávamos na Bahia. Então, meu pai, mas minha mãe tinha 11 filhos dentro de casa. Nós era em 11, 12, 13 pessoas dentro de casa. Eu fico pensando que naquela época eu tinha minha idade assim, de uns 12, 13 anos. E eu que ficava em casa cuidando da casa. Os outros eram pequenos, os maiores iam trabalhar e eu ficava tomando conta da casa. Eu a lembro como hoje, sabe? Porque hoje fala assim, que de manhã cedo você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, você tem que comer coisa diferente. E eu fico pensando, na nossa época não tinha nada disso. Na nossa época, nós levantava tudo cedo. Meu pai fazia todo dia 6 horas, tinha que estar todo mundo em pé. Todo mundo em pé, ou fosse trabalhar ou não, tinha que todo mundo levantar 6 horas. Aí minha mãe coava o café e todo mundo bebia uma xícara de café puro, preto. Aí bebia uma xícara de café e ia trabalhar. A hora que eles voltavam para almoçar era 12 horas em ponto. 12 horas. Ninguém comia nada. Durante as 6 horas até as 12, ninguém comia nada, não tinha nada de comer nada, porque também não tinha. Quando era 12 horas em ponto, aí nós vinha para almoçar. Aí comia o quê? Comia feijão com farinha, com carne cozida, a gente cozinhava assim muito feijão, com carne cozida, com toicinho, com pé de porco. Aí almoçava, depois voltava para o serviço de novo. E só ia jantar às 7, 8 da noite. Não tinha merenda 3 horas. Porque também não tinha merenda 3 horas não. Aí quando era 7 da noite que a gente ia comer de novo, feijão com farinha, aquele feijão que tinha sobrado do almoço, é que a gente ia comer. Feijão, farinha, ou senão minha mãe fazia um cuscuz. Era a nossa comida. Eu acho graça assim que naquela época ninguém falava que tinha que comer fruta, que tinha que comer verdura. Verdura ninguém nem conhecia. A fruta que nós conhecia lá, que dava no meio dos cafés, assim, no meio da lavoura, era às vezes algum pé de mamão que nascia, algum pé de mamão. Às vezes a gente plantava alguma melancia assim no meio da roça que a gente trabalhava, a gente plantava uma melancia, colhia aquelas melancia pequenininhas, mas era boa. Ou se não, a fruta que nós achávamos era essa, ou se não o abacaxi, porque aonde nós morávamos, lá na Bahia, perto de Feira de Santana, aí tinha um plantio de abacaxi do nosso patrão. Tinha o plantio de abacaxi, aí nós chupávamos os abacaxi. Mas da gente, ou se não laranja que nascia no meio dos cafés, tinha os pés de laranja que nascia no meio dos cafés, aí a gente tirava. Mas a gente não ia para mercado para comprar essas coiseiras, porque o médico falava que tinha que comer isso, que tinha que comer aquilo. Nem de médico nós ia, ninguém ia de médico lá. Ninguém ia de médico não, ninguém nem falava de médico. Nós morávamos assim, não era nem tão longe da cidade não. Mas nós nem falávamos de médico. Tem que ir para o médico, tem que fazer consulta, tem que fazer exame. Ninguém nem falava nisso, nem nós e nem naquele povo que morava ali em redor de nós. Ninguém não falava de médico. Era todo mundo só trabalhando. Você sabe o segredo que eu acho assim da saúde da gente? Hoje eu penso assim, por quê? Porque fui criada desse jeito, aí eu sei que é assim. O segredo da nossa saúde, que eu acho, é a gente comer pouco, sabe? É a gente comer pouco. Porque tem muita gente que vai no médico, o médico fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Tem que comer de 3 em 3 horas. Gente, não é assim não, eu acho que é exagero. Porque eu tiro a experiência assim, porque nas vezes que nós era solteiros dentro de casa, bebia o café puro, cedo, só a xicrinha de café. E só ia almoçar 12 horas. Olhava no relógio. Não está na hora do almoço não é 12 horas ainda. Quando era 12 horas, é que chegava todo mundo para almoçar. E comia feijão com farinha. Arroz, nós conhecíamos arroz lá na Bahia, só tempo de Natal. Tempo de Natal, meu pai ia, comprava 1 quilo de arroz para fazer uma comida assim, porque às vezes ia alguma pessoa ia na casa da gente e comia aquele arroz. Aquele arroz
Era igual uma mistura. Cozinhava aquele arroz, era igual uma mistura. Aí ponhava aquele pouquinho só no meio do pão. De ano em ano, nós não conhecia arroz. Nós não conhecia farinha de trigo, vocês acreditam? Que eu com idade de 12 anos para 13, eu não conhecia farinha de trigo, porque ninguém comia pão, ninguém comia bolo, pão de queijo, ninguém nunca nem tinha visto falar. Quando nós mudou para o Paraná, quando nós chegou lá no Paraná, nós fomos morar numa fazenda, aí um padre da cidade, que era em Bandeirante, no Paraná. Aí nós fomos morar perto da cidade. Aí um padre de lá, ele soube que tinha vindo uma família de gente muito pobre para aquela região. Aí o padre pegou e mandou um saco de farinha de trigo para minha mãe e meu pai. Vocês acreditam que quando nós vimos aquela farinha de trigo, nós nem sabíamos o que era. Aí não sabia o que fazia com aquela farinha de trigo. Deu aquela farinha de trigo tudo para os vizinhos. Aí o que nós fazia era mingau. Fazia mingau de farinha de trigo com açúcar. Bebeu aquela farinha de trigo com mingau, porque nós não sabia fazer um bolo, não sabia fazer um pão. O padre deu saco de farinha, nós teve que dividir para a vizinhança, porque nós não sabia como é que fazia. Aí nós fazia mingau. Então eu penso assim, sabe, a saúde da gente não é nem não é por causa da comida que é assim, eu acho assim, o que estraga a saúde da gente, essa gente ficar comendo muita tranqueirada, comendo toda hora. Toda hora você come uma coisa, toda hora você come outra, uma coisa, você come outra, você come outra, toda hora, toda hora, toda hora. E na hora que vai comer também, comer demais, comer aqueles pratos de comida cheio demais, aquelas comidas muito mistureira, muita carne, muita coisa, eu acho que isso aí que estraga a saúde. Mas se a gente comer a comida normal, não é que nem comer toda hora não, porque eu lembro, nós bebíamos café cedo e ia almoçar 12 horas. E tinha dia que às vezes a gente nem jantava. Tinha vezes que não tinha nem o que jantar, ia dormir sem janta. E ninguém falava nada que estava com fome. Então o organismo da gente acostumou assim. Você come aquela comida e demora 6, 7 horas para comer de novo, aí dá tempo o organismo, né, ele dissolver aquela comida que a gente comeu. Agora hoje em dia não, tem que o povo comer 3, 4 horas por dia, 4 vezes por dia. Aquela comida nem dissolve no intestino, já está comendo outra por cima. Eu acho que a maioria é isso aí que adoece, né, a pessoa. Porque, deixa eu falar para vocês, meu pai morreu com 86 anos. Meu pai nunca foi num médico, nunca foi num médico, nem uma porta do hospital, meu pai nunca foi. Minha mãe nunca foi num médico. Eles às vezes tinham algum probleminha assim, mas bebia o chá de casa, uma gripe, uma dor de barriga, bebia o chá de casa, o remédio de casa e melhorava. E quando a gente falava que ia no médico, ele ficava bravo com a gente, para a gente não ir para médico. O que você vai fazer de médico, menina? Toma o remédio de casa. O que você vai fazer de médico? Nunca foi, nunca foi, nunca foi. Um doutor nunca pôs a mão no meu pai. Mas meu pai trabalhava direto e a comida era assim. Era, tomava o café, mesmo depois que nós mudou para o Paraná, toda a vida, desde que ele ficou assim. Aqui ele nunca mudou, porque mudou para o Paraná, que as comidas do Paraná eram mais perto uma da outra, mesmo assim o ritmo dele. Tem um homem aqui que mora aqui na Romaria, ele é pedreiro, mas ele é da Lagoas. Ele tem um ritmo de dar da Lagoa. O velho, ele tem 78 anos. O velho vive trabalhando aqui na rua para todo quanto é lado, trabalha de pedreiro, trabalha na reciclagem. Aí ele vem, às vezes vem fazer algum serviço para a gente aqui. Aí a gente falou, ô, seu Francisco, quem comeu um pedacinho de pão? Não, eu não como pão não. Vem comer um bolo? Não, não como bolo não, dona Célia, eu vou almoçar 12 horas. Ele tem mesmo aquele ritmo do norte, que o povo do norte é assim, de almoço 12 horas. Às vezes eu preparo o almoço, preparava o almoço quando ele vinha trabalhar aqui. A vida dava 11h30, meio-dia. Ô, seu Francisco, vem almoçar um pouco. Não, eu não almoço essa hora, não.
Meu almoço, ele ainda almoça mais tarde, que é 1 a 1h30 da tarde. E o almoço, o que que é? Ele come assim, hoje ele come arroz aqui. Mas a comida dele mais é cuscuz, é polenta. E o velho tem uma saúde de ferro, sabe? Ninguém não vê seu Francisco na porta do posto ali de jeito nenhum. Aí eu acho assim que a gente tem que comer o que tem, entendeu? Comer o que tem. Não é a gente ficar só preocupado. Ah, mas eu tenho que comprar muita fruta, eu tenho que comprar grão de bico, eu tenho que comprar leite, aí eu tenho que comprar aveia, eu tenho que comer isso, porque o médico falou que eu tenho que comer isso. Tem nada, tem que comer nada não. Come, você come a sua comida normal, come a sua comida normal, come nas horas certas. Não é esses trem não, que a gente conhece esses trem agora. Às vezes eu compro agora uma aveia para roça, porque para ela não sair em jejum de tudo, papai. Aí eu pego, compro aveia, aí eu faço um mingauzinho de aveia para ela de manhã cedo, aí ela bebe um copinho de mingau de aveia e vai. Porque ela também não come bolo, não come pão. Não... Eu nem faço essas coisas muito, porque nós não comemos. Aí eu, para ela não sair em jejum, que o almoço da pai é 11 horas, aí eu faço um mingauzinho de aveia para ela, ela toma. Mas eu mesmo nada não desce de manhã cedo. É só o café mesmo, só o café e espero o almoço. Não fico beliscando daqui, beliscando dali não, porque comer demais. Até um tempo desse eu vi uma mulher de 112 anos. Aí o repórter perguntou para ela o que é que ela fazia que vivia tanto tempo cheia de saúde. Aí ela falou assim, não, o segredo é comer pouco. O segredo da saúde nossa é comer pouco. Você comeu pouco, você vive mais. Mas se você ficar comendo demais, aí a sua saúde não vale nada. Aí eu falei, tá vendo? É igual eu tô falando mesmo. Que meu pai, minha mãe, nós fomos criados assim. Todo mundo da nossa família, nós comemos pouco. Ó, porque pra vocês verem, todas as pessoas que comem pouco, eles é magro. Quando você vê uma pessoa gorda, não é à toa não, é porque come muito, porque come demais. Ninguém não engorda se comer nas horas certas, se comer normal. Mas se comer demais, engorda mesmo. Aí tem gente que reclama que tá gordo, tá gordo, tá gordo. Uai, mantém a alimentação em dias. Come na hora certa, coma a comida certa, para ver se essa gordura não acaba tudo. Acaba tudo, porque o que faz engordar demais é comer muito. Ué. Tem gente que enche um prato de comida que dá para 3, 4 pessoas comer, a pessoa come sozinha. Ué. Aí tem que engordar mesmo e ficar doente, né? Aí é a gente manter a saúde. É que nem as crianças de antigamente, sabe? As crianças de antigamente, nascia uma criança, ninguém comprava nada para dar. O que fazia era um mingauzinho de fubá para dar para a criança. Fazia mingauzinho de fubá para dar para a criança. Ou se não cessava a farinha de mandioca, fazia aquele mingauzinho de farinha de mandioca com açúcar. Aí você criava o filho com aquela comida. E quando ia ficando assim com 6 meses, era comida que a gente comia. Era feijão com farinha, o que a gente comia, a mãe estava comendo ali e estava dando aquela comida do prato dela para ele comer. E criava uma criança saudável, uma criança sadio, não tinha negócio de levar para médico falava que tinha que tomar esse leite caro. Ah, você tem que tomar esse leite caro. Ninguém nem falava de leite, ninguém nem conhecia leite naquela região. As crianças nasciam, se criavam, os meninos gordos, tudo comendo a mesma comida da gente. E ninguém ficava doente. E hoje em dia o povo anda escolhendo as comidas para comer, comendo toda hora. E os postos de saúde vivem cheios de gente. Vive lotado de gente. Por quê? Porque come demais. Aí é manter a saúde, é comer pouco. Comer pouco, trabalhar, manter a cabeça em dia, não escutar conversa fiada na cabeça.
Gente que não tem o que fazer, fica inventando conversa fiada para falar para outro. Pensa uma coisa que não vai nem acontecer, já fica colocando na cabeça que vai acontecer. Nem sabe de nada, fica falando mentira, né? Aí a gente tem que se afastar desse mal, manter a saúde, mantendo comida em dias, na hora certa. É esse o segredo. Mas não tem outra coisa para fazer, não. Não é outras coisas que vai melhorar a saúde, não. É o ritmo de vida nosso que melhora a nossa saúde. Vocês ficam com Deus, viu? A porta abriu aqui atrás, que estava encostada. Vocês ficam com Deus. Obrigado por tudo. Dá um likezinho para mim. Tchau. Agora o vídeo ficou meio ruim porque a porta abriu aqui atrás. Tá bom? Fica com Deus. Tchau.